Boa noite a todos. Aqui quem fala é o Gabriel Tradi, sou CEO da Hearst Capital. Muito obrigado pela participação de todos para um momento muito importante aqui na Hearst. A gente vai começar uma série de webinars com nossos parceiros e originadores. E para iniciar essa primeira conversa, a gente gostaria de convidar o CEO e fundador da Apex, o Antônio Cassorino. Vamos falar um pouco sobre a nossa nova operação de investimento em esportes internacionais, que já está disponível na nossa plataforma de investimentos aqui na Hearst. Então, gostaria de primeiro dar as boas-vindas e chamar aí para a nossa live o Antônio. Antônio, bem-vindo, muito obrigado por estar junto aí conosco hoje à noite. Muito obrigado, Gabriel. É um privilégio e sabendo que estamos aqui numa primeira live, ainda mais especial e obviamente apresentar a Apex e aqui a oportunidade de investir no desporto é sempre um privilégio. Maravilha, Antônio. Então vamos lá, vamos começar. Se você puder, fala um pouco para quem está online aqui com a gente, fazer uma apresentação da Apex, como que foi a idealização dessa estrutura, qual que é o motivador aí de vocês. É uma ótima pergunta para começar e gosto sempre de contar a nossa história de fundação porque é especial, é diferente e acho que continua a ser um pouco o nosso DNA e a forma e o que nos faz diferente, digamos, de outros investidores no esporte. A nossa fundação, antes de focarmos e entendermos a oportunidade no esporte enquanto classe de ativos de investimento, vimos a oportunidade com atletas de alta competição. Eu, por motivos pessoais, tive alguma proximidade com atletas, maioritariamente do futebol e em motorsport, mais na Europa, e essa proximidade cada vez mais me deixou entender que os atletas cada vez mais têm vontade de investir de uma forma ativa, para além um pouco do que fazem da sua gestão do património no dia a dia, que obviamente cada vez mais isso é profissionalizado para eles, mas sim uma vontade de se envolverem e trazerem mais do que simplesmente o seu capital ou a sua própria imagem para os investimentos. E entendendo isso, percebemos que havia uma oportunidade, focando no esporte, que é um setor que eles entendem, que de facto os atletas, se envolvessem de uma forma ativa, iam ser muito estratégicos enquanto investidores. E esse foi assim o nosso light bulb moment. Queríamos provar a nossa tese, queríamos provar que de facto íamos conseguir atrair os melhores atletas do mundo a investir no desporto, que ao termos os atletas íamos conseguir aceder às melhores oportunidades no setor e depois, finalmente, de facto, o tema, o facto de eles estarem envolvidos, que isso iria, de facto, trazer valor para as empresas. E é mais do que uma história bonita, assim, um press release, mas sim que eles consigam ajudar com o seu network, com o seu conhecimento de indústria, claramente também com a sua imagem. E assim foi. Começámos deal a deal, começámos a juntar atletas e logo no primeiro ano de fundação juntámos quase 50 atletas, fizemos 10 investimentos e percebemos que tínhamos ali um modelo, que tínhamos uma tese. Isto foi no final de 2020, início de 2021. Um ano e meio depois, quando percebíamos que tínhamos algo único, que estávamos a ter acesso, de facto, às melhores oportunidades no setor, vimos que começou a ser um setor cada vez mais a crescer, cada vez mais investidores institucionais e investidores grandes a entenderem que, de facto, o setor privilegiava investidores, que era um setor que estava a ser profissionalizado, e nós aí estávamos realmente posicionados, pelo menos na Europa, inicialmente como número 1, e começámos a formalizar a Apex para além de simplesmente uma plataforma de conectar os atletas com os investimentos, mas sim enquanto um investidor focado no desporto. E pronto, e a nossa primeira estratégia, que é aqui que eu acho que vamos falar aqui um pouco mais, é a nossa estratégia de early stage, que é investir em tecnologia no desporto. E pronto, e depois já podemos entrar mais em detalhes sobre isso. Perfeito. E aproveitando essa ponte sobre a questão do início
né, que eu acho muito interessante de vocês, primeiro lançarem mão a esportistas, né, que querendo ou não têm um renome, que acabam tendo muito acesso a deals, principalmente dentro do esporte, e muitas vezes tem um poder aquisitivo grande, né, então por meio da Apex eles conseguem fazer uma boa conexão entre um alto valor agregado da imagem dele com alocação de capital, né. Então, se você puder, para a gente seguir, fala um Uhum. pouco, desses grandes nomes que vocês têm, quais são os esportes que através desses atletas Uhum. vocês já estão afiliados e um pouco do que essas conexões conseguiram abrir portas para vocês. É isso. Hoje em dia temos a sorte e o orgulho de contarmos quase com 200 atletas enquanto investidores. Obviamente que temos mais investidores para além dos atletas, mas são, como eu disse, a nossa fundação é o nosso DNA. Nestes quase 200 consiste em 13 desportos diferentes. Os primeiros desportos que de facto entramos foi de facto desporto, futebol e motorsport, e particularmente a Fórmula 1. Assim, os nossos primeiros grandes investidores com nome e renome, Lando Norris, Carlos Sainz, Rafael Varane no futebol, Anthony Joshua no boxing, Patrick Mahomes na NFL, Juan Mata no futebol, quer dizer, Demi Vollering, que é uma das melhores ciclistas do mundo femininas, Mark Cavendish, que é o ciclista com mais vitórias em etapas na Volta à França, e pronto, e mais nomes desse género, mas de facto é um grupo muito diversificado, obviamente de grandes nomes. É fundamental ter os grandes nomes porque isso atrai empresas, isso criou muita marca para a Apex enquanto investidores, que obviamente é fundamental para termos a exposição e o acesso que temos ao dia de hoje, mas também temos orgulho da nossa comunidade de atletas ser muito diversa, ter atletas femininas, ter, como eu disse, 13 desportos, porque no final do dia nós queremos ser capazes de olhar para qualquer oportunidade de investimento e ter uma boa capacidade única de entender esse desporto, de entender a oportunidade, de entender como ajudar depois essa empresa no momento em que investimos, e é muito isso que os atletas fazem. Como você falou bem, eles trazem-nos muito deal flow, mas eles também nos ajudam muito no ponto de vista de diligência do setor. Se nos chega uma oportunidade de um setor, de um desporto que nós não conhecemos tão bem, a primeira coisa que fazemos é organizamos uma chamada interna com os atletas desse desporto para nos darem a sua opinião, a opinião sobre a empresa, sobre o desporto em específico, sobre os problemas do desporto e possíveis soluções. Se achamos que há de facto uma oportunidade para investir depois, são esses mesmos atletas também que muitas vezes nos ajudam no desenvolvimento do negócio, a apresentar e abrir-nos o ecossistema, porque o desporto é um setor que está a crescer, que está cada vez a ficar mais profissionalizado, mas também é um desporto ainda fechado. E ter um network, e ter a capacidade de abrir portas, de falar com patrocinadores, falar com broadcasters, IP holders, clubes, teams, o que você quiser. É preciso ter um network. Não há uma base de dados aberta ao público, não há consultores, não há advisors com conhecimento o suficiente que façam isso. Isso vai acontecer, mas vai demorar. Portanto, são os investidores que têm esse ecossistema e que têm essa capacidade de desenvolver um negócio que de facto fazem diferença, e isso é uma das coisas que nos torna diferentes, e muito isso é devido, de facto, aos atletas. Mas como eu disse, eles investem, eles envolvem-se a ajudar a Apex e envolvem-se depois a ajudar as empresas em que a Apex investe. Ótimo. E pegando esse gancho, inclusive, Antônio, que você pode contar um pouco mais para a gente sobre o que você tem visto do mercado de esportes e principalmente a interação com tecnologia e entretenimento voltado ao mercado de esportes? Eu acho que se olharmos para os últimos 5 anos em particular, e vá 10 anos, incluindo os Estados Unidos, como eu falei, cada vez mais existe capital institucional a entrar no desporto e a comprar times, ligas e a profissionalizar o setor.
e com objetivos de retornar, de ter retorno financeiro, não ser simplesmente como era antigamente. Às vezes os times eram detidos por famílias, por interesses estratégicos ou por grandes marcas que investiam pelo budget de marketing. Hoje em dia, os grandes donos e os principais stakeholders são, sim, investidores, fundos de private equity, o que for. E a primeira coisa que tem que fazer é profissionalizar o dia-a-dia e a gestão desses ativos. E a tecnologia existe na base. Há um grande atraso do desporto face a outros setores na implementação de tecnologia, e essa é a grande oportunidade que nós vemos. Cada vez mais, entendendo o desporto como negócio, temos que entender a parte de entretenimento, e isso hoje em dia tem que se analisar e entender a base de fãs dos clubes, por exemplo. Tem que se ter tecnologia que ajuda a fazer isso, que ajuda a analisar, que ajuda depois a monetizar, a trazer mais engajamento. Os próprios atletas, cada vez mais, no ponto de vista de performance, já não é como antigamente. Há muita tecnologia que melhora e que torna a sua performance mais eficiente. A forma como os próprios depois atletas conectam com os seus fãs, a forma como os clubes olham fazem o seu scouting. Portanto, há toda uma integração, seja B2B ou B2C, de tecnologia que em alguns, e especialmente na Europa, face aos Estados Unidos, está há 5 anos atrás, e nós temos sido os primeiros investidores a apostar nestes fundadores que estão a trazer tecnologia para o desporto. Nesse mesmo gancho, aproveitando para falar um pouco do portfólio atual de vocês, conta um pouco alguns highlights de empresas interessantes que vocês já fizeram investimento, ainda estão no portfólio, que eu acho, eu estou acompanhando muito, então sei bastante, mas conta um pouco para o pessoal que está online aqui, alguns cases interessantes do portfólio atual de vocês. Ok, eu acho que eu tenho aqui dois bons exemplos para dar. Acho que, pegando neste tema de que estávamos a falar, de gestão mais eficiente e tecnológica do desporto enquanto entretenimento, enquanto marcas, acho que uma das empresas icónicas do nosso portfólio é a ScorePlay, não só pelo que a empresa fez, mas também a própria história. Uma das coisas que fazemos é, muitas vezes, encontramos fundadores na Europa, mais jovens, que obviamente e vemos muitas vezes a oportunidade nos Estados Unidos, e gostamos de provar a tese na Europa e depois lançar de facto para o mercado americano, que é um mercado que está muito mais avançado no que toca a introduzir tecnologia, e a ScorePlay foi exatamente isso. Também tem um toque de atleta, foi o Mário Götze, que obviamente é um jogador de futebol da Alemanha, que, como vocês sabem, marcou o gol na final no Brasil, em 2014. O Mário é um atleta muito ativo em investir em early stage, tecnologia no desporto, e ele ligou-nos e falou-nos da ScorePlay, que era uma empresa jovem, fundada por dois franceses, que no fundo criou uma plataforma digital para, no fundo, simplificar e facilitar a vida a clubes e a ligas, organizarem todo o seu conteúdo de mídia, por exemplo, no Matchday, e depois distribuírem nas suas plataformas, seja aos seus canais internos, seja com jornalistas, seja com broadcasters, o que for. No fundo, lá está, facilitar o lançamento de conteúdo controlado pelo próprio IP deles para os seus depois distribuidores. Havia uma empresa chamada Greenfly a fazer isto nos Estados Unidos e a crescer, e quando nós conhecemos a ScorePlay, vimos que eles tinham uma tecnologia melhor, mais fácil de integrar com os clubes, mais barata e mais dinâmica, mas não tínhamos a certeza qual é que era a facilidade de integrar nos Estados Unidos. Portanto, quando o Mário Götze nos apresentou a oportunidade, a primeira coisa que fizemos foi, ok, na Europa isto é interessante, eles já trabalhavam com alguns clubes de futebol, provaram-nos que a tecnologia era boa, mas a escalabilidade tinha que ser entrar para outros esportes e ir muito para os Estados Unidos. Então falámos com o time do Kevin Durant, que é também um parceiro nosso. Ele tem um family office que é 35 Ventures, que investe muito também em tecnologia, em coisas muito early stage. E ele, quando conheceu a ScorePlay, disse, cara, estes caras vão para os Estados Unidos e vão dominar o mercado, porque são melhores, mais baratos, até mais fáceis de integrar, e a Greenfly tem tido algumas dificuldades. E depois nós podemos, obviamente, fazer essas introductions e pôr a ScorePlay à frente
de equipas da NFL, equipas da NBA, etc. Pronto, quando nós vimos essa tese que gostámos muito, fizemos uma ronda de investimento Apex e 35 Ventures, que é de facto o family office do Kevin Durant, e a partir daí foi mesmo o lançar e preparar a Scoreplay para os Estados Unidos. Em 6 meses entraram nos Estados Unidos e começaram a trabalhar com mais de 20 times de NBA e NFL, por exemplo. Ganharam um traction muito rápido, começaram a conquistar mercado que a própria Greenfly tinha, e aí depois a Serena Williams e o marido dela, que é o Alexis Ohanian, que é o fundador da Reddit, que também tem o seu fundo venture, viram a Scoreplay e fizeram uma rodada em cima da nossa, e aí sim puseram a Scoreplay em todo o mundo dos Estados Unidos. Eles são número 1 players a nível mundial, mas com presença nos Estados Unidos também, e recentemente fizeram uma rodada 10 vezes a avaliação que nós entramos, liderada pelo 20VC, que é um dos melhores VCs do mundo, e aí agora estão a ir para outros desportos e para além do desporto, e pronto, é um grande use case porque envolve atletas, envolve esta ponte que a Apex fez da Europa para os Estados Unidos, e obviamente envolve também um markup financeiro do ponto de vista de valuation muito forte para nós. Portanto, esta é uma das empresas que nós investimos. A segunda, que também é um flagship investment, Apex, é uma liga emergente de golfe que todo mundo, eu não sei quem gosta de golfe se calhar conhece, que é fundada e criada pelo Tiger Woods e Rory McIlroy, e a PGA envolveu-se no início, chamada TGL. No fundo é um produto de mídia no golfe, criado para também ajudar a trazer valor de mídia para o golfe. O golfe é um desporto com uma participação muito alta, cada vez mais, mas que de facto o conteúdo na televisão, a TV, não é fácil. Aquilo demora muito tempo. Se você não é fã de golfe, se você não joga golfe, não consome o golfe na televisão. E de facto, então aqui criaram esta liga, que é numa arena, que é o Team Golf 3 contra 3, muito focado no produto de mídia, tem também a sua experiência live, mas quase tudo é num simulador. Depois, quando você chega ao approach e ao putt, é de facto na arena, portanto também tem todo um conceito inacreditável, e obviamente os fundadores, sendo o Tiger Woods e o Rory McIlroy, também deu alguma confiança, e nós fomos os primeiros investidores na primeira ronda que eles fizeram, porque eles queriam já globalizar muito o que eles estavam a fazer, e obviamente a Apex somos número 1 investidor no desporto a nível internacional fora dos Estados Unidos e podíamos ajudar. E pronto, entramos numa rodada no início de 22, aí trouxemos muitos atletas também de grande nome, também pilotos de Fórmula 1, jogadores de futebol, Harry Kane, Lando Norris, Alex Albon, etc., Valtteri Bottas, e pronto, eles lançaram, portanto, foi a primeira rodada foi para criar um pouco a equipa e a organização. Houve logo uma rodada 6 meses depois para começar a criar, efetivamente a criarem o estádio, que é em Flórida, nos Estados Unidos, e depois venderam os 6 times a mais ou menos 40 milhões cada time, portanto uma loucura, uma liga de 6 times, e pronto, e lançaram a liga em janeiro deste ano, com audiências inacreditáveis, e algumas delas mais de 1 milhão de pessoas live. Já são maiores que, por exemplo, o college basketball, e pronto, e obviamente é um flagship deal da Apex, por estarmos envolvidos com quem estamos, e obviamente também porque a valorização em que nós entramos versus a última valorização deles, que foi liderada por um grande fundo de private equity, que é a Dynasty, e a própria CAA, que é a maior agência de desporto do mundo. Já estamos a falar de um markup também de quase 10 vezes. E pronto, este é um outro investimento que temos muito orgulho, e também é muito numa tese que é ligas emergentes e conceitos disruptivos a desportos tradicionais, que é uma coisa que nós acreditamos muito. Incrível, baita case. Sou muito fã desse case aí, justamente porque junta muitos 3 pilares, né? Então você pega essa Tomorrow, que tem como base o McIlroy e o Tiger Woods, que estão renovando um esporte que é centenário, mas que, como você mesmo falou, para quem não tem familiaridade, é difícil de assistir, não tem essa proximidade, mas através da mídia e tecnologia eles conseguiram
dá uma nova forma para o golfe, numa forma muito mais midiática e com uma geração de valor muito maior, né. E como conseguiram atrair outro tipo de consumidores ao golfe que não têm tradicionalmente, e isso é uma das coisas que na altura que nós gostámos, isto não é uma ameaça ao golfe, é sim uma coisa complementar ao golfe tradicional. O golfe tradicional vai se manter, continua a ser, é o golfe rei, mas isto é uma forma de trazer gente nova, gente que quer coisa mais com engajamento, com mais gamificação, mulheres, a um conteúdo mais rápido, mais dinâmico, mais team golf, com live betting, etc. E a verdade é que isso depois traz fãs do golfe, e obviamente quem jogam, entretanto não disse isso, mas os jogadores que jogam são os top do PGA, portanto imagina você agora ver uma liga emergente de futebol com o Cristiano Ronaldo e o Messi, todos esses casos jogando, portanto, mas dá uma oportunidade também aos próprios jogadores de golfe, que muitas vezes você não conecta com eles porque é difícil de ver o golfe na televisão. Também você conhece depois as personalidades deles, começa depois a gostar mais daquele jogador ou daquele, e depois você vai ver depois. Portanto, este é uma coisa complementar ao golfe que depois traz mais fãs ao liga. Por isso é que a PGA, enquanto regulador e empresa regulador do golfe, próprio investiu, chama-se TGL by PGA, e porque reconheceu que vai ajudar no final do dia ao desporto rei. E isso é uma coisa fundamental também deste investimento. Não é uma ameaça, mas sim algo complementar, e nós acreditamos muito nisso. Aliás, qualquer desporto, para ficar de facto um desporto com valor de mídia alto, os atletas têm que ser estrelas. E para serem estrelas, têm que se conhecer. E é isso que isto está, é como o Drive to Survive fez na Fórmula 1. Fórmula 1, claro que no Brasil, em Portugal, tem história, porque nós, muito pelo cena no Brasil, mas porque são desportos que nasceram muito na Europa, tem alguns links, mas há países que ninguém consumia a Fórmula 1. E o Drive to Survive deu uma plataforma, você conhece os 20 pilotos, se calhar você gosta mais do Pierre Gasly, que não ganha, mas você conecta mais com ele, e eles depois ficam estrelas, há uma ligação. E isso é fundamental para qualquer desporto que quer de facto ter valor de mídia, tem que fazer com que os seus atletas sejam estrelas. Aproveitando esse gancho, Antônio, como que é o processo de análise do time de vocês em relação ao que investir e como investir? Então, se você puder, fala um pouco sobre quais são os campos que vocês olham, quais países, quais são os principais, os key points para cada nicho que vocês olham e que é um mandato que vocês colocam na tomada de decisão para investimento. Vamos focando, nós temos duas estratégias de investimento, mas focando nesta que estamos aqui a falar, que é de facto a nossa primeira estratégia de VC, a nível de geografia nós focamos Europa e Estados Unidos. É um fundo global, podemos investir em todo lado, mas no final do dia o desporto ainda é um setor, como eu disse, novo no que toca a investimento, portanto são os dois continentes que de facto já nos trazem mais confiança, onde nós temos mais network, onde nós conseguimos fazer depois as nossas validações de indústria e depois, acima de tudo, também temos o nosso network para depois ajudar estas empresas a crescer. E diria que 65%, 70% Europa, o resto dos Estados Unidos. No que toca depois a subsetor dentro do desporto, diria que há pouca coisa que não façamos. Acho que ainda é também um setor a nascer, portanto, não é que haja... é um setor grande, mas não é que haja nada que não façamos, desde que esteja muito ligado com tecnologia, com inovação, com capacidade de ajudar no B2B e na gestão operacional de um clube, de uma liga, de um negócio no desporto, e isso para nós é o critério. Depois temos um processo de investimento bastante simples, porque pelo posicionamento da Apex e pela nossa grande marca, o nosso menor problema é de facto o pipeline. Nós recebemos 30 empresas por semana inbound na Apex, mais 30 que vêm dos atletas, dos nossos advisors, do nosso network, da nossa equipa de investimento, que tem muitas relações também com investimento. Portanto, chegam-nos muito, é muito uma capacidade de filtro. Temos um pre-IC que tem que ser muito, muito dinâmico, muito frio, porque há sempre uma empresa que você quer e não quer, e pronto, e sabemos que, especialmente no negócio de VC,
é um jogo também de números, portanto você tem que ser capaz de ser frio e de ser rígido, especialmente quando o pipeline é muito. Quando uma empresa passa ao pre-IC, depois entramos muito na validação da indústria, e aí é correr o nosso ecossistema para fazer diligência, falar com os atletas também, que nos ajuda muito a validar. E quando estamos confiantes no ponto de vista da indústria, no ponto de vista, obviamente, seja do qual for a tecnologia, é muito importante para nós ter sempre um parceiro com investimento que nós confiamos no ponto de vista de validação tecnológica. Nós somos um investidor de indústria, conhecemos muito o setor, mas há certas tecnologias que não temos, obviamente, esse conforto. E é fundamental haver um co-investidor, que seja um investidor, por exemplo, de Deep Tech, que conhece bem porque Deep Tech e como valida a tecnologia e a parte operacional, e a Apex é muito o investidor de indústria, que valida se há necessidade, de facto, dessa solução para a indústria e se sim, como depois ajudar essa empresa a crescer no setor. E pronto, e depois vai para o nosso comitê de investimento, temos 4 membros e tem que haver pelo menos 3 votos em 4 para depois nós decidirmos investir na empresa. E como que é essa geração de valor com a entrada do investimento de vocês? Então, qual que é a participação, o que vocês buscam após o investimento nessas empresas? Sim, nós quando investimos, lá está muito modelo também tradicional VC e nós gostamos de ter no mínimo 5% da empresa para termos algum tipo, obviamente, de envolvimento. Mas como eu disse, é um envolvimento muito a nível de indústria e de capacidade de desenvolvimento de negócio. Portanto, a primeira coisa que fazemos, já fizemos muito bocadinho na diligência, é entrar com a equipa de gestão e explicar-lhes um pouco o que é o pitch para crescer no desporto, o que são as necessidades de desporto e como é que, de facto, a tecnologia que eles têm vai ajudar a resolver essas necessidades. Quando sentimos que a equipa de gestão e tem um bom departamento comercial está confortável, depois o que nós lideramos é, de facto, o desenvolvimento de negócio. Portanto, não há ninguém, nenhuma empresa, nenhum stakeholder no desporto que nós não conhecemos e que nós não conseguimos chegar. Portanto, é introductions, mas não só introductions, é abrir portas, é acompanhar o processo de integração e é garantir que, de facto, estas tecnologias estão a trabalhar com o máximo de clientes possíveis e é isso que nós fazemos melhor que qualquer outra empresa de investimento no desporto. Por ser um fundo de venture capital, onde tradicionalmente, e é o caso de vocês, tem uma expectativa de ser um fundo de longo prazo, de 10 anos, onde tem uma parte de investimento e outra parte de harvest, do desinvestimento, ao longo desses próximos anos de investimento, e não só isso, para o próximo fundo, as próximas estratégias que virão, o que vocês enxergam de próximos passos ou de tudo que está acontecendo desse mundo do esporte, entretenimento, com tecnologia? Qual que é a sua visão sobre isso, Antônio? Eu acho que é isso que você fala. Eu acho que é importante reconhecer que estamos muito no início do investimento no desporto, da profissionalização do setor. É preciso tempo. Eu acho que nós temos a vantagem, e a vantagem de qualquer investidor entrar connosco, é que somos first movers, em que conseguimos e dar-nos muita vantagem competitiva em garantir grandes preços e grandes valorizações de entrada. Portanto, isso é uma vantagem de agora. Agora, temos que... o maior erro no setor é ter pressão ou ter já vontade de sair, porque o setor vai crescer, temos que ter paciência, é preciso entender que estamos no início do setor e que nos permite, obviamente, ser os únicos ou dos poucos investidores que conhece e as empresas reconhecem isso e conseguimos ter grandes preços de entrada, mas também é preciso ter paciência. Por isso é que é um fundo de 10 anos em que os primeiros 3, 4 anos são de investimento e depois são 5, 6 anos a garantir que fazemos o harvesting e a saída, mas sem ser uma saída precipitada, sem termos que forçar a saída por sim e sim no momento certo. O mercado de exits no desporto está a crescer, mas não é um mercado que é como você diz, agora estamos a investir em real estate, os exits são A, B e C, é claro. Há roots e você vê cada vez mais fundos de private equity grandes que querem depois começar a comprar as empresas que quando já
que já crescem e atingem um certo montante, um certo tamanho, e é um pouco isso que nós estamos a entrar, e há muita saída para esses fundos de private equity, mas não, eu acho que é um erro no desporto estar a falar demasiado em o exit vai ser A e B, porque é jovem e qualquer setor que começa com capital profissional a investir, primeiro é o entry point e depois é que se fala dos exits, e é preciso 5, 10 anos. Portanto, acho é muito importante não forçar a saída para garantir que quando você sai num momento ótimo e ganhando o máximo de retorno. O futuro do setor é crescer. Hoje em dia é um setor que já vale, se abrangirmos o desporto, a mídia, entretenimento, a saúde, a wellness. É um setor que a tecnologia, a infraestrutura, a estádios, é um setor que já vale quase 800 bilhões e é um setor que vai valer mais de 1 trilhão, sem qualquer dúvida. É um setor que vai ficar o seu setor, da mesma forma que você hoje em dia pode falar de real estate, você fala da tecnologia, o desporto vai ser o seu próprio setor, que vai tocar em tudo, depois tem as suas verticais de tecnologia, de real estate, de infraestrutura, de clubes, ligas, IP, o que for, mas vai ser assim um setor por si só. E cada vez mais, inicialmente olhando agora, que estamos num momento de incertezas nos mercados públicos, o setor, uma das coisas que o desporto tem, que poucos setores têm o luxo de ter, é resiliência a ciclos económicos. Porque, e isso é uma questão de olhar, por exemplo, a valorizações de times, de ligas, e ver que isso, em momentos de crise, mantém-se intacto, porque o desporto, no final do dia, quando as coisas correm bem, o consumidor e o fã, obviamente que consome tudo e desporto faz parte, mas quando as coisas não correm tão bem, quando uma pessoa está com menos possibilidades financeiras ou está mais presa em casa, com Covid ou o que for, o que não vai largar, obviamente, é o seu desporto e a sua paixão, porque isso faz parte do dia-a-dia e uma pessoa sentir-se saudável, ter sanidade mental é fundamental e é isso que são as teses por trás. Portanto, eu acredito que o desporto, enquanto setor, só vai crescer também muito pelo facto de cada vez mais capital profissional estar a entrar. Nos últimos 5 anos já se anunciou mais de 25 bilhões só em fundos de private equity focados só no desporto, Carlyle, TPG, Sixth Street, fundos de VC cada vez mais a nascer. Portanto, quando capital institucional e profissional investe no setor, o setor só tem um sentido e é de crescimento. Excelente. E uma última pergunta aqui. A gente sabe que quando a gente fala de investimentos alternativos, a gente encara isso como investimentos de longo prazo, investimentos com baixa liquidez, mas quando a gente olha um investimento de 10 anos, muitas vezes acaba assustando, talvez para o investidor brasileiro, ou diria que até para um investidor que não está acostumado com isso, como alocação global. Você falou muito sobre essa estratégia e eu achei muito interessante de começar a enxergar o investimentos em esporte como uma classe de ativos mesmo. Mas fazendo esse paralelo com o longo prazo, o que você acha interessante colocar mais sobre esse posicionamento, como que esse tipo de investimento de longo prazo nessa classe específica de ativo pode fazer sentido na carteira, principalmente do nosso público que estamos a falar aqui, que é do brasileiro, com essa exposição internacional nesse esporte, nesse setor do esporte. Claro, eu acho que obviamente é muito uma pergunta de gestão de património e cada um tem o seu património, mas acho que cada vez mais é fundamental a classe de alternativos, como você falou, cada vez mais deixa de ser alternativos e tem que ser uma parte fundamental da diversificação de qualquer portfólio de qualquer investidor. E mercados privados cada vez mais. Eu acho que estamos numa altura do mundo onde, obviamente, há mais tensão geopolítica, os mercados públicos têm muita volatilidade e podemos acreditar que o mundo vai bem ou mal, mas essa volatilidade vai se manter e é fundamental ter também uma parte do património alocado aos mercados privados e dentro dos mercados privados tem que de facto ser os alternativos, porque mercados privados, onde você também tem alternativas dos mercados públicos, há sempre o tema da liquidez versus a não liquidez. E dentro dos mercados alternativos, dentro do mercado privado, acho que o desporto, o que você quer é diversificar. Portanto, tem que apostar em setores que você acha que, de facto, não estão correlacionados com os mercados e que lhe garantem isso. Não é
uma vertical do seu investimento que você está a pensar no ponto de vista de liquidez. Ninguém está a falar que tem que se pôr mais do que X% do seu portfólio, mas tem que lá estar, porque porque é muito rígido em momentos de instabilidade política e geopolítica, mas é de facto um setor que tem demonstrado que tem crescido substancialmente. É de facto, não é difícil qualquer pessoa olhar para o desporto, seja no ponto de vista de entretenimento, seja no ponto de vista de profissionalização dos clubes e das ligas e do produto de mídia, seja no ponto de vista de saúde, de wellness, de consumer goods. Qualquer pessoa do mundo, de alguma forma, o desporto toca na sua vida. E cada vez que entra em capital mais profissional a gerir isso, isso só vai aumentar. No momento, numa altura em que o mundo está mais dividido, as pessoas estão mais de um lado ou do outro, uma coisa que une as pessoas é o desporto, ou é a vontade de fazer e praticar desporto em conjunto, ou é a vontade de consumir desporto. E isso não é só uma tendência, mas uma realidade que só vai manter-se. Portanto, quem entender essa tese sabe que se investir no desporto, e aí sim com os melhores investidores e não diretamente numa coisa, está exposto a esse crescimento geral do setor. E pronto, e eu acredito que mesmo o próprio tema da liquidez é normal que qualquer setor que comece, a classe de ativos que comece sempre pelos mercados privados, e assim que vai crescendo, assim que se vai profissionalizando, vai havendo mais exits, e com mais exits, mais IPOs, começa-se a criar o setor público, e depois, obviamente, essa liquidez também vai vir atrás. Mas a grande oportunidade é entrar no início e entrar via os mercados privados, na minha opinião. Excelente, excelente. Bom, a todos que participaram, deixo o convite para entrar na nossa plataforma. A operação subiu para captação no começo dessa semana. A gente imagina que ela não vai ficar muito tempo aberta por mostrar todo esse diferencial que o Antônio mostrou para a gente. Lá tem um resumo na lâmina de investimento. Quem quiser falar mais com a gente, manda e-mail, fala com os nossos assessores. Mas queria, nesse momento, agradecer muito, Antônio. Para mim, é um privilégio ter você aqui. Não só fazer uma parceria, distribuir e ajudar a captação desse produto que nós, da Hearst, acreditamos muito. E enfim, deixo aí um espaço para palavras finais, mas, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do nosso primeiro webinar internacional com os nossos parceiros. Obrigado eu pela oportunidade mais uma vez, e obviamente falámos aqui de geografias, e eu falei que focamos muito na Europa e focamos nos Estados Unidos. Não mencionei, mas é de facto, como eu disse, a nossa ambição e o nosso posicionamento é global. É simplesmente uma questão de há certos países e certos continentes que ainda não estão prontos. Para além da Europa e dos Estados Unidos, o Brasil já há algum tempo uma aposta da Apex. Obviamente, o consumo e a paixão à volta do desporto no Brasil é única, e isso qualquer pessoa que gosta e entende desporto sabe isso. Portanto, nós identificamos. Estamos há algum tempo a definir as entradas de forma certa. Também queremos investir aqui, mas temos de ter parceiros locais, e a Hearst temos muito orgulho em ser um dos primeiros parceiros que nós confiamos em nós. E obviamente aqui este webinar, e também obviamente temos o nosso produto colocado numa plataforma com tanto também crescimento, é para nós um orgulho, e gostamos desse alinhamento entre as empresas, e temos muita vontade disto de ser o primeiro e uma forma de acelerar a entrada e o crescimento da Apex no Brasil. Excelente. Mais uma vez, Antônio, obrigado. Obrigado a todos que estiveram presentes aí. Uma boa noite a todos. Abraço, pessoal. Obrigado.